Fala galera, muito boa tarde a todos, tudo bem? Não sei qual horário que vocês estão vendo isso daí. Galera, estamos aqui no nosso laboratório fazendo a manutenção de algumas placas, tá? E eu vou demonstrar uma coisa para vocês, o que que acontece. Nós somos da DDS Serviço, tá? Atuamos no mercado também, seja na parte de instalação, manutenção de equipamentos de ar-condicionado, seja de todas as marcas, tá? Além disso, a gente tem um laboratório em eletrônica que a gente faz as manutenções nas placas, nos equipamentos que a gente pega no dia a dia e atende outros técnicos também, tá? E aqui eu vou demonstrar algumas coisas para vocês aqui, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, o que que a gente sempre orienta o pessoal que está trabalhando aí no dia a dia? Porque às vezes o cara não tem muito tato para mexer com esse tipo de coisa. Isso aqui é um equipamento da Electrolux, tá? Que um técnico trouxe pra gente. E o que que acontece aqui, ó? Eu vou ver se vocês conseguem visualizar. Tá vendo onde tá essa corzinha aqui, ó? Deixa eu mirar aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui acaba danificando porque às vezes o cara tira, coloca várias vezes, porque acaba apresentando um erro e o cara, quando você está em campo, você acaba ficando maluco, porque você faz várias vezes a mesma coisa, tá? E às vezes apresenta o erro, o cara também não tem muita experiência e ele acaba testando várias vezes e tal. Isso e componentes eletrônicos são coisas muito sensíveis. Você tem que ter um certo cuidado. Eu vou dar um exemplo para você. Tem alguns terminaizinhos que nem esse caso aqui, ó, que às vezes ele trava aqui no borne aqui da placa e você tem que ter uma habilidade para você tirar, porque ele tem uma travinha e ele trava, você tem que ter um certo cuidado na hora de tirar, porque senão acontece isso daqui, você tira várias vezes, você não conhece, acaba danificando, tá? A gente atua aí desde 2006 aí no mercado, aí na parte de instalação. A gente faz também, além de ter um laboratório de manutenção eletrônica, a gente também instala máquinas no rapel, tá? Vai estar eu, tá um pessoal, a gente da nossa equipe, tudo instalando. Normalmente o rapel quem faz só é eu que faço, né? A gente está treinando os meninos para poder fazer, porque não é uma coisa comum de se fazer, tá? Agora, o que que a gente quer sempre orientar vocês, ó? Seja o pessoal da parte técnica ou cliente, enfim, referente à falta de manutenção. Vou dar um exemplo para você, eu não sei quanto tempo esse equipamento roda, tá? O técnico trouxe pra gente. Porém, a pasta térmica está seca. Isso compromete o funcionamento do equipamento. Eu não me recordo agora de imediato qual o custo dessa placa, mas às vezes o cliente acaba perdendo uma placa dessa aqui por falta de uma manutenção, uma coisa simples de se resolver, tá? Então às vezes ele vai desembolsar uma grana muito grande aí para poder reparar, além da mão de obra do técnico, né, para poder fazer o reparo. Então às vezes é mais fácil você chamar o técnico, gasta um pouquinho, ele dá a solução, resolve e fica tranquilo, tá? A gente vem atuando no mercado em virtude de alguma necessidade que tem aí no mercado na parte de manutenção de placas eletrônicas, tá? A gente tem formação técnica, a gente atua em outras frentes também. Depois qualquer coisa, entra no nosso canal aqui, ó, tá, DDS Serviços aqui, ó, qualidade e manutenção, tá? Aí você vai encontrar o nosso canal. Se puder deixar um like para fortalecer para isso aqui chegar, porque a gente vai começar a criar mais conteúdo, seja na parte técnica, o que que a gente vê no mercado, não só no mercado em si, até a gente também, com a experiência que tem, a gente está sempre aprendendo aí no mercado. Então a gente sempre presta da seguinte opinião, né? Imagina os técnicos que estão chegando agora, que pegam um pepino novo, tá vindo equipamento mais moderno, tá? Mais cheio de tecnologia embarcada. E se você não tiver uma preparação eletrônica, um conhecimento técnico, você acaba apanhando bastante. Às vezes seja na parte de uma comunicação. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu com a gente, tá? Esse dia nós estávamos numa instalação e a gente estava pendurado no rapel. A gente fez o fechamento da máquina, eu perguntei para o nosso ajudante, olha, qual que é a sequência que tá aí, porque às vezes é muita coisa que você acaba não lembrando. E o ajudante falou, não, é XX, e eu segui o que ele falou, tá? Só que um dos cabos lá, ele se confundiu, e ele mandou o número de comunicação errada, tá? Então o que que acontece? Você que está lá, acaba se confundindo. Então assim, a comunicação é uma coisa muito importante de se prestar atenção, porque um erro que você comete, você acaba deixando o cara que está terminando o equipamento lá, maluco, porque ele fala, pô, mas está ali tudo certinho, eu sigo um padrão, tal, mas é normal, o ser humano acaba errando, acaba se equivocando em algumas coisas, ele acaba se perdendo, tá? Eu vou dar um outro exemplo também, é uma placa que a gente tem aqui no laboratório também, que tá, essa aqui a gente está verificando, tá? Isso aqui é uma placa da Fujitsu, tá, galera? A gente está fazendo um reparo nela aqui, ó, ela não tá funcionando, tá? O fuzil tava queimado dessa placa aqui. Fora essa daqui, eu tenho uma outra aqui também, ó. Tem uma outra aqui também. Essa aqui a gente já desmontou também, ó. Tá vendo? São tudo placas que a gente tem no laboratório para fazer essas manutenções, tá? Então, assim, se você tiver o cara que tá em campo aí, precisar de uma orientação, às vezes manda o WhatsApp aqui pra gente aqui no nosso DDD, com o nosso WhatsApp aqui, a gente vai responder para você, tá?
E a gente vai tentar dar. Às vezes, se está em campo, você sabe como que é. Está em campo, não dá para me responder de imediato. Mas a gente dá uma orientação. Às vezes tem muito técnico aí que tem dificuldade em campo aí. A gente passa, vai orientando. Só que às vezes precisa só entender que às vezes a gente também não consegue ter um volume rápido de mandar tanta informação. Porque hoje em dia o campo está muito louco. Eu tenho, ó, só para vocês verem aqui, olha, eu tenho outra placa aqui também, ó. Esse aqui é tudo equipamento da Fujitsu, tá, galera? Tá aqui na bancada da gente para reparar também. Então você vê que a gente já tá uns dias aí, tá? Então assim, se você tiver uma placa aí que ela esteja danificada no seu equipamento, manda o equipamento pra gente, tá? Evita um pouco de ficar mexendo muitas vezes no equipamento, desmontando, montando, porque você acaba danificando e prejudicando. É um exemplo dessa placa, né? Ó, esse rapaz mesmo, ele comprou essa placa é a velha, tá, da máquina. Ele comprou uma placa nova, nós colocamos lá na máquina, tá lá fora no nosso laboratório. E essa daqui a gente consegue arrumar, porém, olha o gasto que ele vai ter. Então, assim, você acaba assumindo uma responsabilidade que não seria sua, né? Então, por isso que sempre a gente orienta vocês aí a tomarem cuidado, estar sempre atentos aí, sabe, na manutenção, tomar bastante cuidado com a parte eletrônica. Um exemplo, eu não sei se vocês já repararam, quando você chega você está muito agitado, naquele solzão quente, você vai na porta do carro, você coloca a mão e toma aquele choquinho, tá? Aquele choquinho é energia estática. Às vezes, se você pegar nessas placas aqui sem a luva adequada, tá? Antistática, você acaba queimando esse componente. Eu vou dar um exemplo para você que a gente tem aqui, ó. A gente tem essas luvas, a gente usa, tá vendo? Aqui, ó. As luvas estão aqui, ó. Tá vendo? A gente usa. Por quê? Porque já sabe o que acontece. Então, às vezes, dependendo do valor da máquina, vamos dar um exemplo que tem uma placa de um VRF aqui, ó. Ó. Uma placa dessa aqui é muito cara, é da LG, tá vendo? É uma placa que custa em torno de 8 mil, se eu não me engano, uma placa dessa daqui. Então você imagina por um descuido você queimando uma placa dessa daqui. Então às vezes tem que se manter a atenção, o cuidado, para garantir um bom funcionamento do equipamento e evitar despesas para vocês, né? Os técnicos que sejam, né? Então, galera, é assim, eu vou pedir para vocês aí deixar aquele like lá, deixa um comentário aí para poder fortalecer, porque a gente vai trazer realmente bastante coisa aí no intuito de somar com os técnicos aí, tá? E outra coisa também, se vocês tiverem precisando de responsável técnico, a gente tem alguns engenheiros aí também que possam ser responsável técnico nas empresas aí. Se tiver essa dificuldade, entra em contato, deixe seus comentários, a gente passa ou chama no WhatsApp lá também, a gente passa orientação para vocês aí, orientando todos vocês aí. E é isso aí, galera. Um abraço a todos aí. A DDS está aí para poder fortalecer no mercado. Se puder deixar aquele comentário, deixar aquele like para fortalecer. Acho que terça-feira a gente vai ter uma instalação no rapel. A gente já está fechando uma outra aí, vai ser uma coisa grande. Em breve a gente vai ver para poder dar treinamento para a galera aí também que quer descer no rapel. Porque assim, o rapel em si, galera, eu sempre falo, eu reforço isso para a galera. Assim, eu sou um cara bem cauteloso, cuidadoso assim com algumas coisas. Eu falo que o rapel não é... Lembra aquele técnico que sempre esquece uma ferramenta aqui? No rapel não dá para esquecer isso aí, tá? Na cadeirinha não tem como você esquecer. Se você esquecer, você já era. Então, assim, lá você tem que ter o máximo de atenção, esquece celular, esteja sempre focado ali, porque assim... Um descuido ali tá pepino, tá? E as alturas que a gente vai são alturas consideráveis, que dificilmente você vai sobreviver, tá? Então tenha sempre regra na sua instalação, princípios básicos, segurança, tá? A gente tem NR10, NR35, enfim, a gente vai sempre se atualizando, sempre melhorando a nossa performance no intuito de buscar sempre os melhores resultados, tá? Então a gente sempre quer orientar os técnicos tomarem cuidado. Eu já estou alguns dias executando isso daí, tá? Então, assim, eu já tenho uma larga experiência. Eu desço máquina pesada, máquina leve, tal. Mas mesmo assim, tendo experiência, eu tenho um máximo de cuidado. Por quê? Um descuido que você dá, uma máquina mal amarrada que você amarrar, isso gera problemas para você, tá? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Vou pedir mais uma vez, deixa aquele like para fortalecer o canal da gente aí, para a gente poder ganhar engajamento aí e chegar em mais pessoas, porque aí a galera começa a chegar na gente aqui também, a gente começa a orientar. Vou dar um exemplo para vocês, galera. Ó, como o mundo é pequeno, né? Esse dia um rapaz entrou em contato conosco aqui referente a umas placas, né? Eu não vou falar a cidade para não ficar muito manjado. E aí a gente falou para ele que as placas estavam oxidadas, não haveria condições, porque assim... a oxidação era muito grande. Quando é uma parte pequena, tudo bem, a gente condenou. E aí esse rapaz entrou em contato com outro rapaz e o técnico acabou vindo até o nosso laboratório
Rapaz, gente boa, Flávio, né? Acabou vindo aqui conversando com a gente explicou para ele. Ele verificou, olhou no nosso laboratório, ele viu que as placas estavam sem condições e ainda, graças a Deus, saiu satisfeito com a gente, porque é que nem a gente falou, o intuito da gente aqui é buscar os melhores resultados, sabe? No intuito de dar uma força pro cara que está começando, que esteja na estrada. Saber tudo, ninguém sabe tudo, mas a gente vem melhorando o nosso conhecimento. E aí ele acabou saindo até satisfeito. Eu até orientei, ele falou, olha, se essas placas estão nessas condições, você vai arrumar uma parte. Como é uma placa de litoral, é muito complicado. Aí você arruma, dá problema e a distância é longa, você acaba tendo... O que você cobrou acaba não compensando. Então a gente sempre fala, tiver dúvida, entre em contato conosco. Vai no nosso site, sempre a gente está postando, a gente atende alguns segmentos, tá? Então toda vez que a gente posta alguma coisa, você clica no link abaixo, que vai estar o nosso site, seja o site de ar-condicionado, de placa eletrônica, de elétrica, enfim, a gente assina projetos também aí, seja em algumas áreas aí, tá? E é isso aí, galera. Vou pedir aquele like para vocês, um forte abraço. Precisar da gente, estamos à disposição, DDS Serviço. O nome que veio para ficar desde 2006 no mercado. Um forte abraço.